Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É o Alfredo Passos, uma vez mais, dos estúdios do Ciesp Distrital Sul, para mais um episódio do Vida de Empreendedor, o podcast para quem tem um negócio próprio ou para quem quer ter o seu negócio próprio. Hoje, acompanhado dos colegas Fernando Balan, Eduardo Najar e José Eduardo Leitner, vamos receber com muita alegria a Silvana Fumura. Boa, Bem-vinda! obrigada, bom Olá. dia. A Silvana tem mais de 25 anos de experiência em diversos setores, como tecnologia da informação, ciências da vida, finanças, consultoria, fast food e telecomunicações. E o nosso tema é quando o propósito também gera negócios. Fala um pouquinho sobre isso, Silvana. Eu acho que quando a gente começa a falar sobre carreira, né, quando eu falo de indústrias, as indústrias que eu passei, a gente sempre começa com algum propósito pessoal, né? Então a gente começa pensando o que que eu quero, como que eu vou me conectar, em que indústrias que eu quero atuar, quais eu não quero. Então, eu tive indústrias, por exemplo, que eu falo, eu não vou trabalhar de jeito nenhum. E eu acho que naquele momento, muito jovem, eu não sabia que isso era um propósito, né? Mas hoje que a gente tem as coisas muito mais claras, já era um propósito meu de não atuar em certas indústrias. E quando a gente começa. Teve um momento da minha carreira que eu falava assim: nossa, que saco esse negócio de propósito, sabe? Assim, ai, o pessoal fala de propósito, tem que ter propósito. Eu falo, não é isso, a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro. E qual que era o meu propósito? Eu falei, meu propósito é aposentar. Eu falava isso. Esse é o meu propósito. Só que acho que você vai amadurecendo e você vai vendo ao seu redor, né? No mundo que você tem, hoje a gente fala muito, mas de burnout, mental health, e esse mundo estranho pós-Covid, né? Que as pessoas surtaram, muitas pessoas sumiram do planeta, né? E aí a gente começa a ver o mundo com outros olhos, né? O sentimento das pessoas. Eu acho que a gente viveu numa geração que era muito estável, trabalho, 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 aposentadoria, e a gente está num momento de transição. E qual é esse momento? Onde a gente começa a ter empresas com propósitos de saúde, de melhorar as condições emocionais do próximo. E eu acho que eu acabei fazendo isso durante a minha carreira, né, quando a gente fala de todas essas indústrias, numa posição de liderança, né? E aí, com o tempo, eu fui me moldando, eu falava assim: Quem é a Silvana com 60 anos? Quem é a Silvana com 70 anos? O que que eu quero estar fazendo? O que que eu preciso me preparar?" Quando eu estava com 40, eu tive uma pequena depressão, pensando nisso. Qual que é o meu propósito hoje? Já atingi todos os meus objetivos quando eu tinha 17 anos. E agora? Eu não tinha propósitos e objetivos para os meus 60, 70. Eu falei: "O que que eu preciso me preparar?" Porque com 17 você vai para a universidade se preparar, né. Eu falei: "E agora? O que que eu preciso me preparar para ter essa vida de que é a minha vida, né, espiritualidade? O que que eu preciso me preparar agora para eu ser aquele senhor e aquela senhora que atendem as pessoas fraternalmente", por exemplo. Então começou essa história do propósito muito aí. E e escutando, vendo muitas pessoas que talvez não tivessem, eu vou jogar a palavra sorte, que eu tive, a sorte familiar, né, principalmente de apoio, a sorte de estudos, né, que eu tive também, e de conhecer o mundo como eu também tive, de conhecer culturas. E aí, esse caminho de propósito me leva hoje, né, que eu tenho uma ONG, a Associação Ser Mulher em Tech, onde aí conecta tudo, e é uma jornada, é uma caminhada que não cria-se de um dia para o outro, e aí você vai entendendo qual é a sua competência principal. Então a gente começa a falar de negócios, a minha competência durante a vida inteira que eu aprendi, para poder conectar numa ONG e começar a gerar possibilidades. Você mencionou, né, exatamente as várias passagens que você teve na sua carreira, então eu queria que você contasse um pouco mais
Como foi, né, trabalhar no mundo corporativo, empresa privada e como é que chegou na ONG? Tá, eu Organização não governamental, para isso, quem está sem fins ouvindo. lucrativos, né. E aí foi uma carreira muito bonita, mas muito desafiadora, né, num mundo muito masculino. Então, comecei muito jovem na McKinsey, uma das maiores empresas, né, as empresas que eu trabalhei até hoje, tá dentro das Forbes 500, então trabalhei em empresas globais só, porque eu tinha um propósito, trabalhar em um lugar que eu pudesse usar minha competência de inglês, porque eu sabia que eu perderia tudo que eu tinha estudado se lá eu não estivesse. E esse propósito de carreira, né, me possibilitou eu conhecer muitas partes do mundo, né. Então quando a gente começa a falar dessa minha carreira, dessa trajetória, eu começo com um propósito de aprendizado, né, aprender. A minha ambição de querer mais, de aprender mais línguas, aprender o conhecer o mundo, conhecer culturas. Esse era um propósito meu de alavancagem de carreira, né. Então eu tinha um plano muito bem desenhado, que eu acho que não é todo mundo que tem, do que eu queria na trajetória entre 10, 15, 20 anos, né. E nessas indústrias, né, eu tive a possibilidade de estar muito conectada com tecnologia, que é algo que eu tô totalmente conectada a todos os momentos, né. Eu acho que tecnologia, minha mãe, na década de 90, eu não escolhi minha profissão na minha universidade, sou uma geração que minha mãe falou assim, eu falei: "Ah, eu tô pensando em arquitetura, publicidade", minha mãe falou: "Não, vai fazer tecnologia". Eu falei: "Por que tecnologia?" Ela falou assim: "Tecnologia vai ser tudo, tudo vai ser tecnologia". Eu falei: "Tudo o quê?" Ela: "Tudo". E eu tenho certeza que naquele momento ela não sabia exatamente do que ela estava falando, né. Então hoje, em 2026, a gente está na era da inteligência artificial, coisa que a gente já estudava na universidade há mais de 20 anos atrás, mas hoje a tecnologia possibilita a gente ter ela na palma da mão como a gente tem. E aí eu fui conectando essa não escolha, mas assim, eu sempre fui uma early adopter, né, de tecnologias de forma geral. E aí fui conectando isso com a carreira, né, tudo que conecta, tudo que gera. E aí, essa trajetória toda, eu fiz uma transição, eu sempre fui da área de cadeia de suprimentos e procurement, e aí chegou um momento que eu falei: "Ah, eu cansei um pouco disso, né", eu falei: "Queria o que mais que tem aí para mim?". Aí eu fui para a área de vendas, para o outro lado da mesa, né, que foi uma experiência espetacular em tecnologia, uma das maiores empresas do mundo de tecnologia. E aí lá, eu me conectei com um mundo de mulheres e entendi o quanto, eu tive sorte, voltando para a sorte, e o quanto eu tinha que apoiar essas mulheres. Né, que não tiveram esse apoio. Eu falei: "Cara, eu posso apoiar, eu posso ajudá-las a desenvolver o quê? Com propósito na carreira, desenvolver elas na carreira, fazer elas chegarem a cargos de liderança como eu cheguei muito cedo, né". Eu cheguei ao cargo de liderança com 22 anos, dentro da McKinsey, uma empresa global, seguindo, mas assim, eu era, né, seguia todos pra o que que eu preciso ser para chegar no cargo? Aí eu falei assim: "Ó, cheguei, hein". Né. Então eu falei, hoje eu vejo que toda essa competência, o meu estilo de ser, eu poderia ajudar muitas outras mulheres no mundo que hoje a gente fala muito sobre mulher. E aí foi aí que eu me conectei com uma rede de mulheres dentro da SAP na época, e eu comecei a entender o quanto as mulheres não eram, vamos dizer, não tão, favoráveis no mundo geral de tecnologia, né. E aí, fui me conectando, conectando, propósito de mulher, porque eu já fui a mulher que falei assim: "Ai, que mimimi, mulherada, para de chorar, vamos rampar, né". E aí eu consegui chegar no momento que eu falei: "Eu preciso ajudá-las". E aí foi um processo natural, eu dando mentoria para mulheres, que eu fiz isso para mulheres e homens durante a minha carreira inteira, e até a gente chegar na decisão de abrir uma ONG em 2023,
que chama Ser Mulher em Tech, né. E aí a gente rampar tanto meninas, jovens meninas, adolescentes, para falar: "Olha, você pode escolher uma carreira de tecnologia se você quiser, não é uma carreira só de menino", e também alavancar essas mulheres que querem ou que querem fazer uma transição de carreira, porque a gente está num momento do mundo que a gente faz transições de carreira. Sim. Então, essa minha carreira inteira, né, de liderança, e tal, conecta com tudo isso agora. Muito bom. Eduardo. Então, mulheres e tecnologia, né? E empreendedorismo, né? Uhum. Que pizza é essa que sai da... Sou mulher, quero empreender e quero ir para tecnologia. Eu acho que existem muitos níveis de empreendedorismo, quando a gente fala em tecnologia, né. Então tem, mulheres como eu que sou investidora, né, que vejo startups e falo: "Olha que legal, vou ser uma investidora aqui, vou fazer parte de um conselho para com todo o meu background de global que eu tive". E tem as empreendedoras que fizeram eu tenho um exemplo muito agora, assim, muito recente, que é uma mentoreada nossa, ela não é a minha, mas é da associação, que ela veio de assim, ela era vendedora de Casas Bahia, ela também já fez faxina, e aos 50 anos ela falou: "Eu quero trabalhar em tecnologia". E ela veio fazer a mentoria com a gente. Então, quando ela veio, a gente não pode eliminar o etarismo, né, aqui no Brasil ela ainda mais forte do que fora do Brasil. E ela falou assim: "Eu posso procurar emprego", né, assim como teve outras que já conseguiram emprego, no mundo de tecnologia, mas ela entendeu que ela tinha que empreender. E ela começou pequenininho no e-commerce, né, a Luísa Trajano, ela fomentou muito isso, da que as mulheres fossem empreendedoras dentro do e-commerce, né, do digital. E ela foi, e hoje, depois de 2 anos, né, da mentoria, ano passado, ela criou uma startup, né. Ah, que legal. Então, assim, de produtos orgânicos, naturais, que ela fomenta uma sociedade, aí voltamos para o propósito, porque ela, junto com a gente, ela entendeu o propósito de ajudar a sociedade, comunidades, e gerando negócios, né. Então ela criou essa startup, ela ganhou prêmios de melhor e-commerce, e aí a partir daí, que ela ganhou esse prêmio, ela se sentiu que ela falou: "Posso dar um próximo passo". E agora ela está bombando, né, nessa parte de empreendedorismo. É um pequeno negócio, mas ela está já aprendendo Uhum. a acelerador, investidores, como captar dinheiro, crescimento, né. E eu acho que é um pouco disso que a gente fala, né, dessa camada de empreendedorismo, porque a gente não fala só sobre um bom emprego, a gente fala sobre uma longevidade de uma carreira que é ser empreendedor, né, que você vai passando por fases. Então em 3 anos, 4, ela passou de e-commerce para uma startupeira, né, e eu tô louca para ver os próximos capítulos. Então, eu acho que a gente tem vários níveis que a gente pode chegar. Legal. Você, esteve na McKinsey, que, né, uma das principais consultorias do mundo, que trabalha, evidentemente, com grandes empresas. Sim. E nessa transição, hoje, você vê o mundo da pequena empresa. Então, como é que você apoia as pessoas exatamente com essa experiência? Cara, eu acho que de diversas formas, né, eh, uma mentoria mesmo, né, porque quando você vai para o pequeno empreendedor, ele não teve aquela vivência. Eu não vou falar só do pequeno empreendedor, outro dia eu estava com um grande empresário da parte de etiquetas, fazendeiro, e tal, e a gente estava conversando, ele falou assim: "Sil, tô fascinado, porque eu nunca vou ter acesso ao que você teve, né, de estratégias globais e tal". E então quando a gente fala disso, eu tenho acho que muita coisa para trazer de experiência, então, vou desde a mentoria, né, falo assim, sentando, falar: "Cara, onde em que momento você tá?". E eu falo que até no meu Insta tá, eu sou uma CEO dreamer. O que que é isso, né? Eu tô até criando o termo, né, todo mundo faz Chief of alguma coisa, eu falei assim: "Eu vou ser o Chief of Dreamer", né. Eu ensino as mulheres a sonharem mais alto, porque infelizmente, a gente ainda está numa geração onde as mulheres não sabem sonhar. Elas sonham até um limite.
Elas não sabem que podem ir além, né? E o tal do George Clooney, what else, né? E o que mais daqui para frente? Então, eu contribuo muito nisso. Você está sonhando aqui? Vamos sonhar aqui. Ai, se eu tô com medo, não tem problema, vamos com medo mesmo. E então eu trago essa experiência administrativa, de processo e principalmente tecnologia, né? Que às vezes a pessoa, o pequeno empresário, ele não acha que ele pode usar uma tecnologia. Realmente as tecnologias no passado, elas eram muito caras, mas hoje você consegue levar o seu negócio, né? Quando eu abri o meu negócio com o meu sócio, eu falei, olha, uma das primeiras coisas que a gente tem que implementar é tecnologia, para que a gente possa ter dados para tomadas de decisão. Então, hoje eu tenho esse conhecimento, e se eu não tenho, né, porque hoje é uma caixa d'água de possibilidades de soluções, eu falo, vamos procurar o que tem hoje de tecnologia para melhorar o teu negócio, não só como a IA generativa, mas outras soluções que te levam a resultados, a averiguação de resultados, para que você possa ter metas reais para caminhar para frente, né, cada vez mais alto. Fernando. Legal. Eu acho que o tema da nossa conversa aqui hoje ele é muito legal, muito pulsante, né? Que é o propósito, né? Você falou do seu propósito de ajudar mulheres e eu lembrei do meu, que quando eu era empresário, eu vim de uma empresa familiar e tal, comecei muito novo, eu não sabia o que era, não tinha ideia de propósito de nada. E a minha carreira ela foi meio que atropelando e saí da empresa familiar, entrei em corporativo, mundo de franquia, fui ser franqueado, um monte de coisa. E aí, uns 3 anos atrás, quando eu resolvi que eu ia empreender de novo, eu tava no embalo, tal, uma pessoa falou para mim assim: por que você não pega toda a experiência que você tem adquirida desde os 14 anos de idade? Você passou por uma empresa familiar, você teve empresa no setor de varejo, de serviço, com mais de 100 funcionários, 5 filiais, depois você trabalhou dentro de uma franqueadora, depois você foi trabalhar como franqueado. Então, todo esse conhecimento que você tem formado em marketing, com pós-graduação, por que você não ajuda os outros? Em vez de você montar mais uma empresa, por que você não pega e não vai ajudar os empresários que precisam de ajuda? E aí, nesse dia, eu já não gostei muito da ideia, porque eu falei, nossa, consultoria, poxa vida, o consultor é aquele cara que entra, fala um monte de bobagem e vai embora, eu não quero ser esse cara. E fui para casa, né, e fiquei pensando, falei, poxa vida, se eu tivesse que ajudar um empresário, o que eu faria? Quando foi que eu errei? Falei, poxa vida, em 25 anos, teve muita coisa certa, muita coisa boa, muito sucesso, mas teve muito erro, muito erro, muito erro. O que eu gostaria? Gostaria de que esses empresários não errassem mais. É isso. Todas as vezes que eu fechei uma loja, vendi uma empresa, mandei um funcionário embora, fui parar numa ação trabalhista, eu fui vendo que existiam vários culpados para tudo aquilo, mas que o responsável era somente eu. Eu era responsável por aquelas situações às quais eu me coloquei. Então, eu comecei a entender qual era o propósito. O propósito a partir dali era ajudar empresários a que tomassem uma decisão mais assertiva naquele momento, a ponto de não ter um problema futuro. Então, são as decisões de curto prazo que não vão acarretar num problema futuro, né? E aí, somado a tudo isso, eu ouvi uma frase também recentemente de um grande amigo que ele virou para mim e falou assim: com trabalho e fé, as coisas acontecem. Foi o que você falou logo no começo, né? Que as coisas vão aparecendo, né? Quando você tem um propósito e tal, as coisas acabam acontecendo, né? Então, eu achei muito legal essa parte de você falar das mulheres, de levar todo o seu conhecimento. Porque às vezes a gente fala, poxa vida, né? Todo mundo tá aí, é só querer, vamos, mas não é. Quando você está inserido num contexto, naquele momento, você acaba não enxergando as coisas que tem fora. Então, essa parte do pegar na mão e ajudar, cada um da sua maneira, cada um com o seu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você consegue
mostrar isso para que as outras pessoas levem isso adiante. Porque comigo veio assim, do nada. E com você também deve ter vindo do nada, quando você falou que sua mãe que te forçou na faculdade e tal. De repente você começou a entender. Falou, opa, isso é um propósito. Como a gente poderia levar isso adiante? Levar isso mais... falar assim, eu começo a focar nisso. A gente fala muito de fé, de vontade e tal, mas às vezes as pessoas não escutam da mesma jeito, da mesma maneira que a gente está querendo falar, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre como mostrar que isso pode se transformar numa corrente, onde a gente pode levar isso adiante. Eu gosto muito daquela figura que você joga a pedrinha na água e aí Ela- faz aquela ondinha, É, sabe? Eu acho sim, ela vai. linda aquilo, né? Para mim, o ser humano, ele é regido por emoção. Assim, por mais, eu sou uma pessoa estritamente racional e eu já falei para uma pessoa uma vez em uma situação, eu falei, eu não conheço uma pessoa tão racional quanto eu. E é ruim, porque no momento de crise, no momento de qualquer coisa, eu vou pro minha essência que é ser racional. Mas eu acho que 99% da população, ela tem a parte emocional. E quando você consegue conectar o propósito com a emoção, o portal se abre. Vou falar do Silvio Santos, né? Que eu adoro as histórias dele. A porta da esperança se abre. E aí, quando você conta a tua história, do teu propósito, por que você tá lá, isso começa a propagar. Então, eu dei dois casos aqui para vocês, né? Da ONG, por exemplo, mas que elas já querem ser, já são, inclusive, voluntárias. E E a pessoa fala assim: mudou a minha vida eu ajudar as outras pessoas. Então, essa pessoa, ela já vai propagar isso de uma maneira que eu não tenho dimensão, não sei quantas pessoas ela vai atingir. E quando a gente fala em negócios também, você conecta principalmente pela dor, né? A grande maioria das pessoas conectam pela dor. E se você escuta, se você entende a raiz, aí você não deixa de ser aquele consultor. Ah, tá aqui o seu problema, ó, resolvido aqui o relatório, tá? Quando você escuta a dor e você pergunta qual é o resultado que você quer ter, eu acho que ali, quando você. A genuinidade de estar ali, escutando aquele empresário, escutando aquela empresária, e você realmente trazer soluções, ela vai fazer, ele vai fazer isso propagar. Eu, intencionalmente, quando eu ajudo e a pessoa agradece, eu falo assim: faça por alguém o que eu estou fazendo por você. Porque parece que é uma frase tão simples, né? Mas você planta uma semente muito importante e na primeira oportunidade que essa pessoa tiver, ela vai ajudar outra pessoa, né? Então, essa propagação, principalmente com a ONG, eu falo assim, eu escuto histórias incríveis, assim, a gente acabou de publicar um livro agora, onde mulheres mentoram mulheres, os resultados dessa união. Mas eu falo sempre assim, que eu não, eu, vai ter muitas histórias lindas que eu não vou escutar, né? Não vou saber, mas eu sei que está propagando. Eu falo que, conectando com fé, eu falo muito isso nas minhas palestras. Eu falei, qual que é o milagre dos pães no mundo de hoje, 2026? Ninguém vai sair multiplicando o pão. Você não vai chamar uma padaria e falar assim, ó, de 10 pães a gente vai multiplicar para 1.000. Não faz assim. Então, qual que é a real multiplicação dos pães hoje? Transferência de conhecimento, suporte, às vezes é o que você falou, pegar na mão e falar, cara, eu errei aqui, eu não quero que você erre, vou te contar a minha experiência, vê se te cabe, né? Então eu acho que essa é a verdadeira multiplicação dos pães, quando você se doa com propósito, né? E o propósito também gera negócio, ele não precisa ser gratuito, Lógico. né? Eu acho, Silvana, uma parte desse negócio tem que ser gratuito para as pessoas de alta necessidade, né? A gente devolver o que a gente já ganhou, né? Seja com conhecimento, é o que você falou. Cara, a experiência, né, que todos nós aqui nessa mesa a gente tem, mas a gente devolver para o mundo
como sinal da nossa gratidão da vida que a gente Pô, teve. não é nosso, não é meu, né? É Não é isso! nosso, Vamos né? fazer a massa juntos, né? Vamos Exatamente. fufar a massa juntos, vamos dividir lá e vamos expandir esses pães, né? Eu acho muito isso. Isso que eu falo que eu acho que é multiplicação. Tem muitos que também não vão se tocar, não vai fazer essa multiplicação, Sim. mas eu acho que ele vai fazer ou ela vai fazer dentro da família, com filho, com sobrinho, sobrinha, sabe? Num grupo pequeno, vai acabar fazendo essa multiplicação em algum momento. É isso que eu acho, é o que eu acredito. Isso Sensacional. aí. Acho muito legal o seu depoimento. Assim como você também tive a oportunidade de mandar muito slide pro Visual Ladies fazer lá na Índia. Muito. Viu? Só que eu tava do outro lado, eu tava do lado do cliente. Mas também mandei muito fax naquela época. Nossa. Os mais jovens que estiverem estudando, eu vou falando, você mandou muito o quê, né? Fax. Fax. Pesquisa na internet, você vai saber o que Você que é. sabe que a primeira vez que eu vi um fax, eu fiquei assim, ó. Não é? Máquina alienígena. Aquela né? cara assim. Eu falei, gente, como é que você põe um negócio ali? E aí por uma linha, sei lá. Vai parar lá na Índia. E sai, né? Igualzinho. Exato. Eu acho que foi uma das maiores tecnologias que me impactou, assim, que eu olhei e falei, nossa, mas só Mas que te Atra- muito slide, mandava. Atravessou o mundo. Atravessou o mundo e depois voltava um outro. Cara, exatamente aquilo que eu precisava para levar pro diretor. Era É fantástico isso. o conceito. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tava falando, por exemplo, daquela fase dos 40, 45, 50 anos, né? Tipo, a fase da metanoia, né? Atenção, Brasil, vida de empreendedor também é cultura, né? Pesquisem aí, metanoia. Metanoia. Fase importante da vida que todo mundo vai passar, mas que me deixa com uma pergunta, né? Quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de propósito, num contexto de mundo em que as pessoas começam a se questionar cada vez mais o que é trabalho, o que é, né, essa noção de propósito. E eu penso nos jovens que eventualmente estejam assistindo o nosso podcast. Pensemos nos jovens de 18 anos, de 22 anos que estão querendo empreender. A minha pergunta para você é, ela se divide em duas partes. A primeira parte é, como é que um jovem desses, de 18 a 22 anos, 23, como é que ele vai saber o que é propósito? E aí, isso desemboca na minha principal pergunta para você, que é a seguinte. Silvana, na tua visão, propósito é destino ou é trajetória? Uau! Esfriou a barriga a pergunta? Você já escutou falar que muitos são os chamados, né? Tá. Muitos são os chamados. E poucas são as respostas, né? No frigir dos ovos. Cara, o propósito para o jovem de 18 anos, eu acho que vem essa palavra. Eu fico feliz deles escutarem essa palavra mais jovens, né? Acho que para nós isso veio muito recente, né? Mas eu só fui saber realmente sobre propósito depois de uma maturidade e vivência de experiência, né? Para entender qual que era o meu propósito, que não é o seu, que não é o dele, né? Cada um, Alfredo, tem outro propósito. E os propósitos da vida mudam também, conforme a era, as gerações e o que a gente vai vivendo, o que a gente vai vendo, né? Então, para os jovens, e eu gosto muito disso, porque eu vejo as startups com um propósito. Talvez não com 18 anos, mas eles com 20 e poucos, beirando os 30, falando, não, eu quero fazer um negócio que tem impacto no mercado, impacto nas pessoas. Não é a maioria, é a minoria. E sempre eu acredito que vai continuar sendo a minoria. Por quê? É um chamado, é destino, né? E sempre eu falo que você tem um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio de você responder ao chamado e falar, eu vou fazer alguma coisa, e falar assim, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Mas eu falo que sobre destino, em algum momento, a vida chama você para esse propósito, né? Porque você já conquistou o que você queria. Eu gosto de dar muito exemplo dos famosos, milionários, agora bilionários, né?
muitos cantores e cantoras, principalmente, que atingiram níveis muito além do que eles sonharam, inclusive, eles não tiveram um suporte ali por trás para se manterem. Aí para que caminho vai? Sexo, drogas e rock and roll, né? Literalmente. E aí o caminho é explícito, é a morte. Ao diferente de atores famosíssimos globais que eles têm o problema deles, pessoais, mas atingiram um nível de propósito. Eu vou ajudar. Eu gosto muito do caso do Bono, né? Ele foi um dos primeiros a falar: eu sou embaixador mundial, né? Contra a pobreza, etc, tal, e ele começou a ter ações, né? Angelina Jolie também, ela pegou, agarrou um propósito. Então, assim, quando você chega e seu copo está cheio, você fala: "E agora? Qual é o próximo copo?". E é onde eu acho que muitas pessoas se perdem, né. Talvez seja destino. Eu acredito que eu falo assim, muito assim: "Ah, a gente tem o livre-arbítrio". Até que parte do livre-arbítrio, né. Que a vida te dá o ciclo para você voltar no mesmo lugar e fala assim: "Você não fez? Então vou te dar outra dica. Vou te fazer você rodar de novo". Então, eu acredito que a gente tem um destino, a gente tem algo, que a gente tem que realizar e aprender. Não são todas as pessoas. A minha religião e fé acredita muito em reencarnação, que a gente passa muitos períodos aprendendo. Em um momento, servindo e outro momento recebendo, né? Porque a grande questão da humildade vem quando você aprende a receber, né. Então é muito confortável você ter a experiência, você ter a voz, você fala: "Faz isso, faz aquilo, eu tenho isso, tenho aquilo, tá-tá-tá", mas assim, a humildade também de receber, ela é importante. Então, juntando tudo isso com os jovens, com a parte de destino, fé e tal, eu acho que tem essa parte. Escutar quando você é chamado para tal, aí cada um, né, interpreta como universo, o biscoitinho chinês que aparece, você vai lá e faz alguma coisa. Não sei, cada um tem o seu chamado em algum momento e entender esse vazio, né. Eu passei por alguns vazios. Onde eu converso muito, eu sou uma pessoa que conversa muito comigo mesma, eu falo: "Por que que eu tô sentindo isso? O que que tá me faltando?", né. E hoje eu tô num momento que eu tô muito plena com o meu servir, né. Eu sou uma pessoa que serve as pessoas, eu sirvo os empreendedores, as empreendedoras. Eu tô nesse momento. Em algum momento eu encontro alguém no caminho e falo assim: "Cara, me ajuda". Eu tô totalmente. Aí é onde eu pego os jovens, eu falo: "Ajuda a tia não sabe muito esse negócio do digital. Você ganha dinheiro com digital mesmo? Isso funciona? Você tá vendendo produto mesmo? O que que você tá vivendo? Com 18 anos, o que que você tá ensinando a galera?", né. Eu gosto de estar muito próximo dos jovens, porque aí é onde eles, a gente tem até uma mentoria que a gente chama nas grandes empresas, que já está acontecendo, onde os jovens são mentores do corpo executivo, porque eles têm essa visão de mercado atual que os executivos eles relutam a mudar, fazer as mudanças, né. Então, é aí onde se cruza tudo e é onde se conecta com o propósito que você está falando, né, da propagação. Eu sou uma pessoa que cresceu no meio de muitos, muitos seniores, né, eu acompanhava muito meu avô e minha avó, adorava, adorava, assim, eh, e aprendia muito escutando. E eu acho que, assim, a gen no mundo que a gente vive, se a gente conseguir contribuir com essa juventude, mas com eles tem que ser falas curtas e assertivas, né. Eu faço isso muito com os filhos, filhas dos meus amigos. E você escutar eles e você ser sniper, Uhum. falar: "Tal!". Ah, nossa, chamar atenção, né. Eu acho que é um pouco disso que a gente eu não tive filhos, eu decidi não ter filhos, mas a minha responsabilidade é de propagar todo o meu conhecimento e onde eu puder ajudar, porque tem muitas vezes, né, que a gente não escuta pai, mãe, a gente já foi adolescente, mas a gente escuta um tio, uma tia. "Ai, minha mãe e meu pai é chato". É, eles são. Mas conta pra tia, o que que você tá pegando? E eles abrem o coração, né. Então acho que essa mescla, geracional
ela é muito rica para todos os lados. Tem muitas brasileiras e muitos brasileiros que querem ter o seu negócio próprio. O que você diria para quem está com esta ideia na cabeça? Planejar, planejar, estudar, estudar, planejar e executar, né. Não, e principalmente, assim, não precisa estar perfeito, porque senão você não lança nunca, né. Mas assim, aí tem que trazer a razão, a racionalidade para o jogo. Fazer conta, muita gente não gosta de fazer conta, criar cenário A, cenário B, cenário C. Hoje é muito fácil, né, você fala com a IA, fala assim: "Eu quero criar o meu próprio negócio". De quê? Ele pergunta para você: "De quê?". "Ah, eu tô pensando nisso e nisso, acho que", e se você falar assim: "Eu queria algo ligado com o meu propósito", qual que é o seu propósito? E aí a IA, ela vai buscando informações no mundo inteiro e vai trazendo. Então assim, o que eu falo para essas brasileiras e brasileiros, assim, a gente nunca viveu uma facilidade tão grande de informação, de dados, que consolida num plano, num planejamento. O que a gente estava conversando aqui dos slides que mandava por fax, né, ali tinham, você tinha que ter uma riqueza de informação cerebral única para botar tudo em uma página e colocar muito bem colocado com números. Hoje, eles têm tudo na mão. Então, assim, tempo, dedicação, resiliência para esses jovens, porque eles são muito imediatistas e tá tornando a gente imediatista. A gente também quer, a gente entrou na onda, né? E ansiedade, a gente está numa era de pessoas ansiosas, que prejudica a saúde mental total, né? Então, você quer fazer? Vai e faça, né? No mundo que você quer mais liberdade, né? A gente tem um monte de blogueiros que viajaram o mundo, tem as empresas ganhando dinheiro viajando, não paga hotel, é fascinante, né? Mas a gente também tem esses jovens que a gente tem que colocar eles com o pé na terra e falar assim: olha só, o Steve Jobs, né? Zuckerberg e etc. ah, eles não viraram do dia para a noite. Não foi sorte. Eles erraram muito, né? E eles querem ser essas pessoas, né. A filha da minha amiga de 7 anos, ela falou assim: "Ah, eu não quero ir mais pra escola". Aí eu falei: "Por quê?". "Não, porque eu vou ser youtuber". E ela fica lá na câmera, tal, não sei o quê. E aí a gente teve uma conversa com ela, né, a minha amiga me ligou e falou assim: "Cara, o que que eu falo pra ela?". Eu falei: "Fala pra ela, mostra que ela precisa saber falar direito, falar bem, né, as pessoas procuram ainda a boa imagem, a boa dicção, etc. E que o estudo só vai complementar, ela pode ser youtuber. Esse negócio de falar: "Não, não seja youtuber". Não, eu sou totalmente contra, né. Igual meus amigos assim: "Poxa, meu filho fica jogando videogame". Eu falei: "Cara, ele pode ser um piloto de drone das Forças Armadas dos Estados Unidos. A gente vai tá indo para uma tripulação, uma nave, sem tripulação, né, para evitar mortes". Então acho que a gente mudou muito essa geração, né. Então, hã, o estudar é importante, eu acho que a gente tem que tomar cuidado muito com isso, falar e mostrar a importância, né. Eu lembro que a minha tia falava assim para o meu para um lá em casa, falava assim: "Não, lá na frente, a tecnologia", e a gente tem mesmo o Google Translator, você não precisa falar inglês. Realmente, você aponta a câmera, você lê qualquer língua, mas para você fechar negócios, e a gente volta pro negócios, cara, não tem nada melhor do que você entender a pessoa, responder imediatamente e falar: "Não, espera aí, deixa eu botar aqui, ó, vamos conversar". Não Não tem dá. isso, É. né. E mesmo porque o ChatGPT não vai viver a sua vida. É isso. Você vai viver a sua vida. Né? O É, ChatGPT não vai vivê-la por você, né? exatamente. Então, eu acho que indo para esses jovens, né, eu daria muito essa: estuda, planeja, executa, e é cíclico, né. Eu acho que se a gente já fazer isso, esse ciclo é mais, eu falo que o mundo roda numa velocidade totalmente diferente do que a gente já viu na vida, né. Você estava falando de setores, indústrias, segmentos que você não escolheu. Agora fala quais que você escolheu.
ciência da vida, né? Life science, que são as farmacêuticas, desenvolvimento de curas. Isso me encantava, né? Mas foi um caminho de jornada. Comecei em consultoria, conheci indústrias, aí eu fui para a área financeira, que me abriu a mente. Eu falava, cara, pude participar de muitas reuniões, onde, por exemplo, eu falaria sempre para os jovens, né, empresários, empresárias, viva sempre dois padrões abaixo do que você pode, para que no futuro te permita desenvolver muito mais coisas, né? Então, assim, foi a parte financeira, mas eu tive muito essa vontade de trabalhar para indústrias que contribuíam com o mundo, né? E aí a tecnologia, ela é uma delas, né? Ela contribui com os empreendedores, né? De controlar, de administrar, de ver os números. Hoje, se eu sair daqui e chegar no meu sócio, eu falo, cara, como foi a venda dessa semana? Ele me fala, não, da semana não, eu falo do dia. Ele abre, clica, clica, tá aqui, ó. E a gente pode tomar as decisões que a gente quer. Então, eu acho que quando eu falo de propósito que eu queria, que eu não sabia o que era, mas era ajudar tudo isso. A SAP me conquistou muito. Ela tem um slogan que fala eh, Run Better, Faster, que é você rodar melhor, quando a gente fala de sistemas, tecnologia, e mais rápido, né? Então, eu acho que esse é algo que, durante a minha vida, eu sempre procurei essas indústrias. E tinha outras que eu falava, não, essa eu não quero mais. Tanto que, assim, eu sou uma pessoa que fiz 4 sabáticos. E cada época eu parava e falava assim, o que que eu quero? O que que eu não quero mais de jeito nenhum? Então, são essas pausas, essas conversas que dá medo. Você fala, nossa, mas eu vou largar tudo que eu fiz, construir, para criar um novo caminho? E essa é a vida do empreendedorismo, né? Que você larga um pedaço da tua vida. Eu falo que um ótimo salário e ótimos benefícios é a maior cerca que uma pessoa pode ter para ir muito além. eh, Do que ela já pensou um dia na Exato. vida. É um oceano. Então, fazendo um sobrevoo sobre isso tudo, né? A gente fala do jovem, lá de 18 aninhos, né? Mas também da senhora de 50 anos, né? Onde é que isso se linka, né? Entre o propósito dos 18 e o propósito dos 50, já fiz de tudo, quero fazer novo, né? E o propósito, não fiz nada e quero fazer, né? Eu acho muito bonito o sonho dos jovens, né? Que não viveram coisas ainda. Então, eu evito muito de falar dos problemas. Eu só falo assim: problemas vão existir, basta você saber contorná-los, né? Ah, existem fases da vida que eu acredito piamente que a pessoa precisa passar. Ela precisa da fase da ambição, ela precisa da fase de querer, ela pode, quebrar a perna lá atrás, que a recuperação é muito mais rápida para essa idade, né? Você pode dar ré e mudar a rota, né? Então, agora nos 50, né, eu acho que assim, a gente já tem mais luxo, as coisas que a gente mais gosta. eh, de novo, vou falar do etarismo, porque eu tenho amigos e amigas que estão sofrendo nessa era, que não criaram patrimônio, viveram uma vida maravilhosa durante a vida inteira. Mas agora o mercado não te quer, né? E eu acho que em algum momento, e foi o que eu fiz, eu sempre tive um propósito, e para mim, que eu falava assim, eu quero me aposentar, viajar, sem fazer conta. Esse é o meu propósito para mim, com saúde e tudo mais, isso que eu quero para mim. Qual é o propósito da Silvana com sociedade? Eu falo que eu quero levar a independência financeira e emocional para o maior número de pessoas que eu puder, né? Que elas possam, em todas as etapas da vida, principalmente quando o mercado é muito cruel, eu falo que é onde homens e mulheres têm a equidade. Porque aí o mercado ninguém quer nem homem nem a mulher. Passou dessa idade, se você também não teve um cargo de liderança, eu falo muito disso.
você tem uma longevidade no mercado, se você já foi líder, se você tem essas experiências para compartilhar. O mundo está mudando, né? O youtuber, ele é diferente, os influencers são diferentes, mas vão aparecer outros influencers, outros youtubers, geração. Melhorou o mundo? Eu acho que melhorou. Então, essa conexão, eu acho que essa é importante, onde os jovens têm dons natos, porque eles já nasceram digitais, e nós, de 50, que a gente trafegou entre analógico e digital, né? Então, eu acho essa é a beleza, porque eu estou muito em tecnologia, e onde a gente consegue se conectar e criar sonhos, criar negócios juntos. Eu gosto da ideia de criar coisas com pessoas mais jovens, né? Porque é uma diversidade, a palavra para mim diversidade sempre teve muito no meu contexto. Então, essa eu acho que é a conexão principal e de propósito. Eu lembro quando eu tinha 19 anos, uma pessoa, eu fui na Bovespa, eu tive uma palestra e ele falou assim: Olha, essa aqui é a curva de ganhar dinheiro da pessoa. É um gráfico básico que tem. Ah, você vai crescendo aqui, você não ganha dinheiro. Aí que você começa a ganhar, tá chega no topo, aí tem uma parte de declínio, né? Eu fiquei olhando e no final ele falou assim: Hoje aqui a gente tem 190 pessoas. Posso garantir para vocês que apenas 1% vai ter uma aposentadoria, uma velhice decente. Metade, uma metade vai viver dependendo de filhos ou etc. E a outra metade vai ter que continuar trabalhando e sofrendo. Aí ele falou assim: quem vocês vão sair daqui e vão ser quem? Aquilo, eu olhei aquele gráfico, porque eu sou uma pessoa de números e dados, né? Eu olhei e falei: nossa, não. Então eu quero ser essa pessoa também para esses jovens. Fala, cara, não olha o imediatismo, olha lá na frente. E trazer os exemplos para esses jovens, falando assim: eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil você guardar 10% hoje para você, mas lá na frente vai ser muito importante, sabe? Levar essa informação, experiência, conhecimento, não só para os empreendedores, mas para os jovens que serão os futuros empreendedores do Brasil. Entrando no bloco final, as perguntas para finalizar, uma do Fernando Balan e depois JE. Silvana, eu vi você, a gente falou bastante de propósito, agora a gente falou de conectar o jovem com uma pessoa mais experiente e a gente tem vivido a informação, né? A informação tem chegado com muito mais eh, rapidez e a gente tem que buscar filtrar essa informação o máximo que a gente consegue. Existe um dado recente aí, né, que vem até dos Estados Unidos, que a juventude ela tem buscado mais a espiritualidade. E aí eu queria entrar um pouco nisso, só para a gente a gente falou bastante de propósito, né, e citamos até algumas passagens aí. Então, nunca se viu tanto jovens buscando espiritualidade. Então, a gente tem uma juventude que talvez seja a nossa, né, que vem da década de 80, 90, e depois tem aquele vácuo da geração 2000, que daí são os filhos que foram os neném que estão falando agora, mas dentro desses existe um grande número de jovens buscando espiritualidade, buscando agora, a gente passou recentemente pela Semana Santa, né? Então a gente viu, muito se falou disso. E existem até muitos empresários, né? A gente vê aí pessoas famosas que trabalham no mercado financeiro, linkando uma coisa na outra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que que você acha? Se você acha que esse é um caminho, talvez, da gente alcançar a juventude. Não só a experiência, mas também começar a mostrar que existe sim uma coisa divina, uma coisa diferente, uma coisa espiritual que existiu lá atrás, né? Eu sou cristão, muito espiritualizado, devo ter a religião mesmo que a sua, e não falando de religião em si, mas Uhum. falando de
de Jesus Cristo, por exemplo, onde existem hoje mais provas da existência de Jesus do que da existência de Júlio César, por exemplo, uma história assim. O lado empreendedor disso tudo. Hoje existem lá livros que falam isso, né? O homem mais inteligente do mundo e várias histórias que levam para o empreendedorismo. Eu acho que tudo isso que você falou nos leva para esse caminho. Então eu queria puxar um pouquinho para o lado da espiritualidade, Para os jovens, para os para os jovens. jovens. Eu acho que tem muito. Você busca muito, muitas pessoas buscam a espiritualidade só quando elas estão rompidas, Sim. quando elas estão em extrema dor, quando elas estão depressivas, síndrome do pânico, né? E a gente está numa geração que eles estão assim. E aí, quando você começa a falar sobre fé e esperança, é algo que eles nunca escutaram, talvez, porque está numa geração um pouco mais afastada, e aí eles começam a buscar. Então, o que que é fé? O que que é esperança? O que que isso muda na minha vida, né? Eu falei do milagre dos pães atuais, é porque eu sou uma pessoa muito espiritual. E eu realmente acredito na multiplicação dos pães de forma diferente, né? E os jovens hoje, eu tive um caso muito próximo de mim, com ela com 14 anos, ela se mutilando, automutilando, e ao mesmo tempo ela buscando fé, ela não entendia os sentimentos. E aí, quando eu sentei com ela para falar assim, fala para mim o que você tá. Eu falei, não vou te julgar. E a gente está numa geração que eles são muito mais julgados do que a gente. A gente sofria bullying na escola, dava uns tapas, virava e resolvia. Eles estão num bullying digital, né? Que estão levando os jovens para suicídio. Todo amiguinho hoje, da idade de 16 anos, conhece alguém que se suicidou. Cara, eu com 18, eu não lembro de ninguém ter suicidado da minha turma, né? Então, eu acho que isso leva os jovens para a espiritualidade. E tive um amigo que ele falou assim: nunca o espiritual anda separado da carreira ou do propósito de negócios. Nunca esquece disso. Você é um ser único. E por muito tempo eu separei quem era a Silvana de corporativa e a Silvana espiritual, né? Então, eu acho que a gente vive nessa era de busca dos jovens porque eles estão totalmente machucados e rompidos. E se a gente conseguir levar a esperança do empreendedorismo para uma vida que eles querem, atrelada à fé e esperança, o que que é a palavra esperança? Esperar. Esperar que Jesus, que Deus, que o universo, que a energia, mas é esperar, onde a gente está com uma população que não sabe esperar, né? E eu tenho uma cachorrinha que chama Hope, né? Que é esperança. Esperança. E eu falo muito isso para os jovens que eu posso atingir. A gente tem uma parte de ONGs que é para meninas, né, adolescentes. Então, é difícil às vezes ter fé. Já tive depressão, eu parava o carro, eu pensava em Jesus e chorava, porque era a única coisa que me acalmava, né? Em momentos de desespero. Eu acho que eles estão assim. E a gente, com essa sabedoria que a gente tem, com a visão que a gente tem de vida, cabe a gente olhar para o lado e falar: o que está acontecendo, né? O que que você está sentindo? Você está diferente. E aí, sim, mostrar vários caminhos de espiritualidade, não de religião. Aquela história de pegar na mão que a gente falou, É uma outra pergunta que eu te fiz, né? que é em todas as idades. E, na verdade, a gente fala muito sobre manual, sobre regras, sobre eh, ler e tal. Eu nunca tinha tido a experiência de ler a Bíblia. Uhum. Nunca. Até ouvi um empresário num podcast falar que a Bíblia é o maior e melhor manual que o empresário poderia seguir. E aí eu fui ver, né? Falei, opa, peraí, eu trabalho com gestão, estou no meio de um monte de empresários, sempre trabalhei com isso, por que a Bíblia... E aí você começa a ver exemplos de liderança, exemplo de gestão de problemas, exemplo de conduta,
de como você consegue levar aquilo. Essa história da multiplicação, né? Eu costumo. O Alfredo já teve essa experiência de passar por uma reunião de negócios dessa maneira, né? A gente estava, então, numa reunião de negócios, eu com o Alfredo, e era um casal de empresários, né? E eles são, né, muito religiosos e tal, não sei o quê, e a gente precisando fechar aquele negócio de qualquer maneira, né? Aí eu virei para ele e falei assim, ele falava, mas como é que a gente vai levar isso adiante? Como é que a gente vai levar a nossa marca para frente e tal? Eu falei assim, você lembra da passagem do Sermão da Montanha? A mulher já pegou o terço no bolso, né? Eu virei e falei para ela assim, você pensa então há 2000 e tantos anos atrás, não tinha microfone, não tinha megafone, não tinha nada. E tinha um cara lá, um barbinha, que não devia ser nada muito alto, nada muito forte, era um cara normal, que ele tinha que fazer 5.000 pessoas escutarem o que ele estava falando no meio de um monte, de uma montanha. E ele pegou e ele falou para 12, 12 falaram para mais 12, 12 falaram para outros 12, outros 12. E aí ele conseguiu fazer com que a palavra dele fosse propagada até chegar. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu falei assim, a gente vai escolher 12, que a gente vai propagar o seu produto para esses 12, desses 12 a gente vai tentar chegar para mais 12. E ali, o casal acabou que fechou com a gente fez contrato com eles lá, não por isso, né? Aham. A gente conseguiu trabalhar com eles lá por um ano, até hoje a gente tem contato, são super, super queridos. Mas aí voltando no tema da Bíblia, né? É. Tá lá, tem várias Sim. metáforas que mostram condutas de vida, de negócios, de espiritualidade, Negociação. de negociação, tudo. É porque as pessoas olham e falam assim, eu vou ler a Bíblia, porque o fulano, porque a Bíblia deixa maluco. Quantas vezes a gente ouvia, não, quem lê a Bíblia fica louco. Por quê? Porque não sabia interpretar, porque não sabia entender ou definir alguma conduta que estava ali, né? Então eu acho muito legal, acho que esse papo hoje para nós foi espiritual. J- Sempre é. Sempre é. JE Terminar em finaliza Terminar em grande a jornada, Uau! exatamente. Fios na barriga, vamos lá. Silvana, deixa eu te perguntar uma coisa. Propósito e ambição são amigos ou inimigos? Depende de pessoa para pessoa. Fala mais. Eu acho que, para mim, eles são amigos. Eu acho que você tem que ter uma ambição. Ambição, a gente não tá falando só sobre dinheiro. A gente tem ambição de vida, ambição de conhecimento, ambição de amizade, ambição de viajar, ambição de amor, ambição ambição é mais, né? É mais. E o propósito, ele também é mais. Quando você tem um propósito de vida, você quer que outras pessoas se beneficiem daquilo que você serviu para você, não vai servir para todos. Então, para mim, para Silvana, eles são amigos. E voltamos à Bíblia, né? Porque Jesus, ele propaga o crescimento do ser humano, né? Muitos pensam que aquela história do rico passar no buraco da agulha não tem nada a ver, né? É pobre de espírito ou rico de espírito, não tem nada a ver com dinheiro. Senão, Abraão não era milionário, José do Egito não era milionário. Então, é assim, acho que essa resposta sua sobre a ambição foi sensacional. Cara, você sabe que eu vi um, um cara, história, eu sou muito ruim de nome, né? Mas ele ajudou muitos judeus. Graças a Deus, ele foi homenageado em vida. E ele vendeu bens na época, tal, para ajudar o máximo de judeus que ele pôde, né? E aí, ele, bem velhinho, já sendo homenageado, ele falou assim: Mas eu me arrependo de algumas coisas. Ele falou assim: Hoje eu sei que eu deveria ter vendido as minhas abotoaduras para ajudar mais judeus. Porque eu sei que as minhas abotoaduras valiam muito dinheiro e eu poderia ter ajudado muito mais. Oscar Schindler? Não. Não lembro o nome, né? Eu guardo frases.
Então, eu acho que é isso, a gente ter a nossa possibilidade para ensinar a sonhar, mas também ensinar a fazer o bem. E assim, quanto mais a gente tiver, a gente tem que ter a responsabilidade, o comprometimento social com Deus, com Jesus, né, de servir. Por isso que eu falo assim, eu tô no momento da minha vida de servir. Assim como tive pessoas que, eu falo da minha sorte, que me serviram. O meu vô, ele não era religioso, mas eu cresci vendo ele ajudar pessoas a construírem as suas vidas, a construírem suas famílias, a apoiar aquele que podia menos que nós. E a gente não podia muito, não, mas eu vi. Então, a gente ser o exemplo, a gente ser um pãozinho, eu acho Porque, importante. mas muita gente vai lá e fala aquele monte de frase e não sabe nem o sentido, o significado das frases. Mas está escrito lá na principal oração que a gente faz todos os dias. O pão é nosso, não é meu. É. Então, o pão, se ele é nosso e ele dai-nos hoje, a gente tem que retribuir. Aí vamos voltar pro tema, né? Aí falando um pouco do que você falou, assim, da ambição e propósito. Sim, eu acho que são amigos, principalmente quando a gente se conecta e a gente sente que a pessoa tem o mesmo propósito, ambição, que é o mais. Que eu acho que é saber modular entre eles dois, né? Tipo, a Ah. modulação entre eles dois para que o propósito te oriente e a ambição te movimente. Eu já tive numa situação onde, se ambição sem regra, eu poderia, como a pessoa falou para mim, ela falou assim: você se aposenta esse ano, 10 vezes melhor do que você imaginou. Eu olhei, analisei, eu falei: acho que não, hein? Então, ambição, ela tem que ter o propósito, porque ela desregulada sozinha é uma espaçonave sem freio. É, ambição sem propósito pode ser o mercenário, né? Qualquer O custo, né? Exato. E o contrário também é verdade, né? O propósito sem ambição, ele talvez seja inócuo. É isso, por isso que eu acho que eles são amigos. Tudo bem. Muito bom! Então, esse foi mais um Vida de Empreendedor, o podcast para quem tem um negócio próprio ou para quem quer ter o seu negócio próprio. Os nossos agradecimentos a Silvana, Muito que nos honrou obrigada. com a conversa. Esperamos vocês no próximo episódio. Boa semana, Deus abençoe.